Qual é o nosso problema? A gente não quer encarar que o que está acontecendo na nossa vida, em quase sempre das vezes, em quase muitas das vezes, é nossa responsabilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não faço ideia de que horas você vai assistir ou vai ouvir, mas está começando mais um episódio do nosso podcast, o próximo capítulo. Hoje eu quero falar sobre autorresponsabilidade. Então, assim, eu já dei um spoiler de cara para você já entender. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, obviamente, de ativar as notificações, de já, assim, né, deixar aquele seu comentário sobre o que você espera desse episódio e, claro, já se inscrever nas nossas outras redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, no TikTok. Eu sou lá o blogueiro, mas você também pode encontrar agora o nosso perfil, que é o próximo capítulo. Então, roda a vinheta pra gente já começar. E no episódio de hoje, como eu falei, eu quero muito falar sobre autorresponsabilidade, porque a gente tem muito hábito de sempre culpar o outro por aquilo que acontece com a gente, né? Tipo, a culpa é de A, a culpa é de B, mas foi porque A, B, C, D e E influenciou muito a minha vida. E a gente esquece de que a autorresponsabilidade é muito importante. Muito. Você quer ser melhor como ser humano na sua vida? Então eu já quero começar agora te dando uma lapada. E eu vou repetir de novo. Você quer ser um ser humano melhor? Saiba que 99,9% das coisas que acontecem com você são puramente porque você deixa acontecer. Nossa, Lau, mas você tá sendo muito duro dizer isso. Tem gente que não tem responsabilidade. É por isso que eu disse 99,9%. Tem 1% ali e sim, podem ser causados por outras pessoas, tá? É óbvio que a gente não tá falando aqui sobre casos extremos, sobre coisas tão ruins que a gente sabe que acontecem no dia a dia da gente. Não é sobre isso que eu tô falando. Mas eu estou falando sobre as decisões que eu tomo na minha vida, sabe? As escolhas que eu faço na minha vida. E por mais que a gente saiba que, por exemplo, várias pessoas, dá um exemplo aleatório aqui, vivem um relacionamento tóxico, por exemplo, e não conseguem sair. Hoje em dia, eu entendo que essas pessoas que vivem num relacionamento tóxico, em algum momento, elas optaram por continuar ali, porque elas com certeza, são influenciadas por essas outras pessoas, por essa pessoa que é tóxica. E que, de fato, para ela se libertar dessa toxicidade dela, é muito difícil. E eu falo isso porque eu tive casos em que pessoas muito próximas a mim vivem num relacionamento tóxico até hoje. Eu já cheguei, inclusive, a abrir os olhos da pessoa, mas infelizmente não deu certo. Mas entendi que também é uma opção da pessoa, ela escolheu continuar ali, já que ela tem tantas pessoas à volta dizendo, e a gente eu faço muito esse trabalho de reflexão, né, quando as pessoas vêm conversar comigo, pra falar, lá, eu tô passando por uma situação difícil e não sei o que lá, eu sempre paro pra perguntar pra pessoa assim, você tá nessa situação difícil porque a vida te encarregou de entrar ali, obviamente eu já sei a resposta, ou porque você se deixou levar até ali. E assim, vou falar pra você, 95% das pessoas sempre respondem pra mim, eu me deixei chegar ali. Entende como a autorresponsabilidade é uma coisa real e que existe? Qual é o nosso problema? A gente não quer encarar que o que está acontecendo na nossa vida, em quase sempre das vezes, em quase muitas das vezes, é nossa responsabilidade. A gente não quer dar o braço a torcer e entender que nós temos que dar um basta, que nós temos que escrever a história de uma forma diferente. Nós optamos muitas vezes por continuar nesse fluxo, né? Porque é mais fácil. O Bruno tem uma frase que ele costuma dizer que sair da zona de conformidade, ou para muitos zona de conforto, é doloroso, e eu concordo plenamente com ele. E é real. Pensa o seguinte, você tá uma vida inteira vivendo em um relacionamento que você sabe que você é tóxico. Você é tóxico? Não é esse tema do vídeo, que a pessoa que você tá com ela é tóxica. Que te faz ficar para baixo, que te faz sofrer, que nunca tem momentos de alegria, nunca tem momentos de felicidade. Você tá sempre tendo que fazer tudo pelo casal, tudo pelo relacionamento. A outra pessoa não tá nem aí, é sempre indiferente. Qualquer ser humano tenha 1% de amor próprio, que seja, ele vai chegar em um momento que ele vai se dar conta de que aquilo não é mais pra ele. Porque a vida dele é muito mais importante do que tudo aquilo que ele tá vivendo, sabe? O que ele tá vivendo é algo muito ruim pra ele, que não vai levar ele a lugar nenhum, que não vai levar ele a absolutamente nada. Então, entende o que eu quero dizer? Quando a gente começa, como ser humano pensante que nós somos, né? Nós somos a evolução justamente por isso. Nós pensamos, nós temos sentimentos, a não ser que você seja um psicopata. Você é um psicopata? Se você for um psicopata, anota aqui embaixo, escreve aqui embaixo no comentário, ou nos comentários do Spotify, diga que você é isso. Eu não consigo entender. Qualquer pessoa que se preza hoje tem um pouquinho de amor próprio, como eu falei, 1% de amor próprio, quando ela começa a perceber que ela está no lugar em que não lhe cabe, ela quer mudar essa situação. Então, quando a gente começa a ter esse sentimento de inconformidade, a gente entende que eu quero sair dali, que eu quero ir para um outro patamar, eu quero mudar a história da minha vida. E por isso que eu digo que é importante a gente ter autorresponsabilidade. E eu quero que você reflita sobre isso. O que você está fazendo na sua vida que você simplesmente esquece de assumir essas rédeas e entender que a responsabilidade de construir o que você quer construir, de chegar onde você quer chegar, de resolver o problema que você tem que resolver é sua. O que você está fazendo na sua vida que você prefere culpar o outro sobre as coisas do que de fato entender que a culpa é sua. E de novo,
novo, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando sobre extremismo, sabe? Eu não tô falando sobre pessoas que têm problemas com outras pessoas. É que eu não posso falar coisas muito graves, porque talvez aqui eu seja banido, mas o que eu quero dizer é, tipo, se você tá sofrendo algum tipo de abuso que seja, eu quero que você entenda que isso já não é sua responsabilidade apenas, mas que você existe formas de você lidar com isso e tentar se afastar disso, sair desse caminho. Muitas vezes não é fácil, de novo, a gente às vezes tá tão inserido nessa vida que a gente esquece. E eu quero te dar a minha vida como exemplo, né? Vocês sabem disso, quem tá aqui desde o primeiro momento sabe que eu já fui de igreja, enfim, e durante muito tempo eu tive um problema de depressão muito sério durante a época que eu tava na igreja. E a igreja não tinha nada a ver com isso. Eu sempre friso isso, eu gosto muito de frisar isso, eu quero deixar isso muito claro sempre. A igreja não tem nada a ver com isso. Depois de anos de terapia, obviamente, eu comecei a me dar conta de que o maior responsável pelo meu sofrimento, naquele momento, era eu. E por que era eu? Porque eu já sabia quem eu era, eu já entendia a minha sexualidade desde os 12 anos de idade, mas eu preferi, de várias formas, esquecer, fingir que aquilo não era comigo, sabe? E, enfim, fingir que não era eu aquela pessoa, né? Por conta de quê? Da família, por conta de uma sociedade que eu estava inserido, que eu tinha uma fama, que eu tinha um reconhecimento muito raso, mas que pra mim era muito bom, era muito gostoso, massageava o meu ego. Só que chega uma hora, meu querido, minha querida, que a vida te cobra, que a vida te mostra que você tá indo por um caminho que não é o final que você queria construir, que é um final muito triste pra você, que é um final que talvez você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo e que você vai viver uma vida muito amarga. A vida vai te chamar pra realidade diversas vezes, mas qual é o nosso grande problema? Eu não tenho autorresponsabilidade de abrir os meus ouvidos e entender que eu sou responsável pela minha vida, sabe? Que, tipo, eu preciso tomar as rédeas dela, eu preciso entender que é com a minha vida, é o bem mais precioso que eu tenho, então eu não posso vivê-la de qualquer jeito, eu não posso vivê-la de qualquer maneira, eu preciso viver da melhor forma possível, entende? E é muito difícil isso, é muito difícil. E eu quero que você reflita sobre isso agora, porque quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala de abrir os nossos olhos para enxergar quem nós somos de verdade, quem nós somos na profundidade. E é esse exercício, eu costumo dizer que é o exercício mais difícil de todos que eu já vivi na minha vida e que você, se você tiver coragem, obviamente, de se autoanalisar, você vai viver também. Você vai perceber que você não é a melhor pessoa do mundo, você também não é a pior pessoa do mundo, mas você não é tão santinho assim, você não é tão demoninho assim, que você é uma coisa linda que Deus fez, que é um ser humano. E o ser humano, ele não tem só o lado bom e o lado ruim, como a gente aprendeu a ver em filmes, em séries, em novelas, não. O ser humano, ele é um mix de coisas, ele é uma mistura de coisas. E é essa mistura de coisas que faz a gente ser o que a gente é, que diferencia a gente dos bichos, por exemplo, que só tem instintos selvagens e tal. Nós somos seres pensantes, seres que podem escolher, seres que podem decidir o que querem para sua própria vida. Então que essa semana, que com o episódio de hoje, você entenda que ter autorresponsabilidade sobre você é decidir o que você quer para sua vida. É enxergar que você vai cometer erros, sim, e tá tudo bem, porque eles vão te ensinar a ser uma pessoa melhor. Não seja aquele tipo de pessoa que olha pro outro, aponta o dedo e sempre o outro é o culpado sobre aquilo que tá acontecendo na sua vida. Seja a pessoa que entende que você também tem responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo na sua vida. E que você pode mudar isso, desde que você tenha vergonha na cara, falando do dito popular mesmo, né? Mas desde que você tenha um pouco de empatia com você. Você vai entender que você pode chegar a lugares diferentes se você quiser. Se você quiser batalhar, se você quiser correr atrás, se você quiser mudar a história da sua vida, tá bom? É isso. Nossa, eu sei que o tema de hoje foi difícil, foi pesado, mas eu precisava falar com você sobre isso. O ano tá quase terminando e falar sobre autorresponsabilidade é muito importante. Então, já deixa seu comentário aqui, já deixa aqui o que você aprendeu sobre hoje. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir, depois que você tiver ouvido e aprendido, obviamente. A gente se encontra, então, no próximo capítulo. Até semana que vem. Tchau!